Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar tudo o que eu passei no meu primeiro trimestre de gestação. Então, gente, eu anotei tudo no meu fiel escudeiro, meu caderninho, porque eu fiquei com medo de não lembrar e realmente, agora eu fui passar a limpo e ler bem certinho o que eu ia falar pra vocês. Eu não lembrava de metade dos sintomas que eu tive. Eu separei em tópicos, sintomas, desejos e sensações. E assim eu vou fazer no segundo trimestre e no terceiro trimestre também para ter registrado aqui, para dividir com vocês, para que se tiver outras grávidas assistindo, talvez se sintam acolhidas. Eu não sei se grávida já tem desejos desde o início assim, ou se não foi desejo ainda, se eu vou ter desejos e vou saber que aquilo que eu tive no começo não era só uma vontade. A maioria das coisas que tá aqui eu já não tô sentindo mais, assim, 90%. Foram fases, momentos. Então eu vou lendo aqui conforme eu fui anotando e vou explicando, tá? Dor nos seios, que foi um dos primeiros sintomas que eu tive. Muito sono e canseira, também foi o segundo sintoma que eu tive. E dor no fundo da barriga, que era uma cólica, que parecia que eu ia menstruar a qualquer momento e nunca descia. Calafrios e calorões, tinha dias que me dava muito frio, tinha dias que me dava um calorão, assim, meu Deus do céu, e não tinha sentido nenhum, nada a ver com a temperatura lá fora. Eu tava dormindo muito mal, eu acordava várias vezes, eu tinha pesadelo, eu ficava me enrolando, acordando, não era um sono leve, tranquilo, parecia que eu sentia que eu tava acordada, sabe? Que eu não relaxava e descansava. Zero libido, simplesmente libido eu não tive no primeiro trimestre. Foi quando eu descobri, 2 semanas pra frente, eu tive muita ânsia o dia todo. Eu tomava água, comia fruta, comia açaí, picolé de limão, que me falaram que era bom, laranja, limão, que dizem que ajuda, e eu não conseguia comer mais nada, ingerir mais nada, eu achei que eu ia, sei lá, desmaiar de fome, sabe? Porque eu sentia muita fome, mas eu não tinha apetite, eu não tinha vontade de comer nada, tudo que eu mastigava me dava ânsia, tudo que eu via pela frente dava ânsia, eu não tinha vontade, prazer de fazer nenhum tipo de comida, sabe? A única coisa que eu não deixei de ter vontade de comer era pastel folhado, então de vez em quando eu colocava ali um pastel folhado porque não tinha outra coisa que me desse sustância, sabe? Essa era a única coisa que eu conseguia comer, além das frutas, líquidos, coisas geladas e pastosas. Eu senti uma queda de cabelo, eu senti minha temperatura aumentar, botando a mão assim no pescoço, no peito, na hora de tomar banho, assim, eu sentia que eu tava mais quente do que o normal. Eu tive um sonho depois que eu descobri a gravidez. Foi bem pra frente, eu descobri em fevereiro, o sonho foi em março e eu sonhei que era um guri. Tive muitos pesadelos, anotei eles. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando os sonhos e pesadelos que eu tive, eu gravo pra vocês, porque são coisas surreais e dizem que tem a ver com os hormônios, não sei se é verdade. Sentia um peso na barriga, o que é normal, porque tem um útero crescendo, um bebê crescendo. Tive uma dificuldade para deitar e levantar da cama na hora de dormir, na hora de acordar, todos os dias ali por umas semanas. Depois tudo começou a ficar normal, parecia que eu nem tava grávida mais. Isso me deu uma estranheza, mas foi bom a sensação de voltar ao normal. Teve um dia que eu fui me esticar para abrir a janela e eu me estiquei e deu uma dor bem forte aqui, ó, tipo, embaixo do peito. E aí eu fiquei com bastante medo, mas no fim não deu nada, tava tudo certo com o bebê nas ultrassons que eu fiz depois. Eu vomitei 2 vezes, um pouquinho. Sempre tem alguém participando dos vídeos, né, gente? Teve uma vez que me deu um ataque de fígado, que eu comi um biscoito que era de alho e eu comi bastante. E normalmente já me faria mal e aquele dia me fez muito mal também e eu vomitei bastante. Foram as 3 únicas vezes que eu vomitei até agora. E eu acho que daqui pra frente eu não vomito mais também. Depois de um certo tempo, ali das 2 semanas e tal, eu não tive mais ânsia de querer vomitar, de não conseguir comer, mas eu acordava enjoada. Tava até meio-dia enjoada, daí eu almoçava e passava. Desde que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a dormir de 9 horas e meia, 10 horas por noite, porque eu não sentia que eu descansava o suficiente com 8 horas, então eu dormia mais. Nesse primeiro trimestre, eu levantei quase toda noite fazer xixi, 1, 2 vezes de madrugada, coisa que nunca aconteceu. Nunca levantei pra comer, pra fazer xixi de madrugada, nunca na minha vida. Eu senti que a minha barriga arredondou e o meu umbigo mudou. Ele não saltou pra fora, ele não mudou coloração nem nada, mas eu senti que ele deu uma inchadinha na parte de cima, sabe? Eu não tenho como mostrar pra vocês agora, porque eu já estou no segundo trimestre, mas eu tenho foto e talvez um vídeo que eu gravei e eu vou deixar aqui pra vocês verem a minha barriga, como é que tava, enfim, no começo. E aí eu senti, não foi uma diferença absurda, mas passando a mão no banho, assim, eu senti que tava diferente das outras vezes, dos outros banhos, né, antes de estar grávida. Muita espinha no rosto, no peito, nas costas e nos braços, nessa parte aqui. Espinhas e umas bolinhas assim que tu aperta e não sai nada. Muita, muita, muita. Aqui assim, então nem se fala.
Aí eu tive uma dor de garganta, que eu achei que não era nada, mas depois eu fiquei sabendo que era sintoma de dengue, já que eu tive, e eu não podia tomar nada, chá nenhum, remédio nenhum. E aí eu fiquei super confusa, meu Deus, não pode isso, não pode aquilo, será que eu tomo os remédios que são recomendados pra grávida? Que daí eu fui pesquisar e me falaram também, que daí até aqueles eu tinha medo, mas tomei, deu tudo certo e melhorei. O Ângelo teve um comentário que ele fez que ele achou que meu peito inchou e escureceu. Ele achou, mas eu não achei. Depois disso, o cansaço e o sono passou um pouco, não foi 100%, mas passou. Ficou bem melhor do que no começo, que eu não conseguia nem ficar acordada, parecia assim que eu ia dormir a qualquer momento. E eu anotei aqui que de 10 semanas pra frente os sintomas desapareceram. Comecei a levantar poucas noites e comecei a dormir mais normal, eu botei, que eu acho que foi quando parou aquele peso na barriga, aquela sensação que tinha alguma coisa nova. Aí de desejos, eu não sei se são desejos ou não, eu tive muita vontade de comer poke. Eu nunca comi, eu não comi pela questão da carne crua. O feijão da minha mãe, que é uma coisa que normalmente eu tenho vontade de comer, porque a gente mora a 3 horas de distância. Eu fiquei com muita vontade de comer. Eu trouxe o feijão dela e daí eu tava com tanta ânsia que eu consegui comer um pouco e não comi mais. E eu tive vontade de comer pudim com creme. E eu nem gosto de pudim com creme. E eu anotei vontades, no geral. Vontade de comer isso, vontade de comer aquilo, assim. Por isso que talvez não sejam desejos, porque foram vontades fortes, mas não uma coisa absurda como eu achei que seria. Aí as sensações, tudo da cabeça da gente, né? Medo. Resumindo aqui, o que tá escrito é medo, 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 medo. Eu acho que nasce uma mãe, nasce um medo, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Medo do parto. Foi a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que me deu medo, eu fiquei uns dias pensando, eu ainda penso. Medo de não ter conseguido consulta logo, porque eu demorei pra consultar, e depois que eu consultei eu não me senti satisfeita com a médica, então eu fiquei naquela se eu tava fazendo certo ou errado em demorar, em achar a médica, enfim. Ansiedade do ultrassom e pra anunciar pros meus pais, pra postar, pra contar pra todo mundo que eu tava grávida, isso é normal. Muita felicidade e realização de ambas as partes, tanto minha quanto do meu marido. Me sentindo amada, porque daí todo mundo começou, não que eu não me sentisse antes, mas agora parece que é diferente, parece que eu sou importante na vida de muitas pessoas, sabe? Todo mundo se preocupando com como é que eu tô, se eu comi, se eu dormi, parece que as pessoas estão mais empáticas. Fiquei preocupada com as dores que eu tive quando dava cólica, eu pensava que não tava legal, quando eu fui me levantar e deu aquela dor, eu achei que não era normal, quando dava o peso na barriga eu achava que não era normal, porque eu nunca vivi isso, eu nunca senti isso. Medo do que fazer após a licença maternidade e como amamentar o bebê após a licença maternidade. Eu, grávida de, sei lá, 2 meses, me preocupando com o que eu ia fazer com o bebê depois que ele nascesse. Egoísmo não existe, porque reprimi sentimentos que normalmente eu não reprimiria. Tive questões assim de ansiedade, estresse, medos, angústias, que normalmente eu me afundaria naquele sentimento, e na hora eu simplesmente pensei assim: para, não pensa, não sente, deleta, porque o bebê sente. Deletei, sabe? Coisas que normalmente eu não faria pra mim, eu fiz por conta do bebê. Achei que ia comer bem de imediato quando eu descobrisse que eu estava grávida, porque eu tenho problema com comer bem, saudável, frutas, legumes, saladas, carne, coisas assim. Eu não sou a pessoa que me alimenta mal, mas eu também não sou aquela pessoa do pratão colorido, sabe? E eu achei que quando eu descobrisse eu já ia imediatamente mudar totalmente a minha vida. Eu não consegui, não descia. Eu fiz algumas trocas, alguns acréscimos, algumas adaptações, mas não foi aquele pratão colorido, maravilhoso que eu achei que seria, e eu me senti muito frustrada e culpada por isso também. Tive um período que eu me senti muito feia, muito estranha, assim, não que eu não me sentia eu, mas eu tava com a autoestima muito baixa, sabe? Aí depois eu fiz o exame de sexagem fetal, aí eu fiquei extremamente ansiosa pra descobrir o que que era, que daí não deu em nada a minha consulta com a médica, não chegamos a lugar nenhum, conclusão nenhuma, tudo que eu falava era normal, tudo podia, enfim, não gostei. E aí eu me senti perdida, frustrada, sozinha, ao léu, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir, se eu tava fazendo certo ou errado, se os exames estavam certos ou errados. E aí que demorou pra eu conseguir achar uma médica, demorou pra eu conseguir consulta com ela, porque daí como essa médica me deu um exame que só podia fazer com 13 semanas e eu não tava com 13 semanas, eu acabei esperando pra marcar consulta com a médica boa quando eu já tivesse os exames em mãos. Então eu fiz os exames que a primeira médica me pediu e fiz esse das 13 semanas. E só quando estava pronto todos os exames, eu fui na consulta e mostrei para ela. E aí que terminou o 3º trimestre, encontrei a médica, ela é maravilhosa. O destino tardou, mas não falhou. Ela é ótima, perfeita, porque ela me tranquilizou, me acalmou, me amou do jeito que a outra médica não fez. Então, agora
estamos no segundo trimestre, temos médica, fizemos os exames, tá tudo bem comigo, tudo bem com o bebê, tô tomando o que eu preciso tomar, que a outra médica não deu nada, nem se importou, e ainda o que deu errado pra eu tomar. E agora é um novo ciclo, são novos sentimentos, novos sintomas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do que eu senti, o que eu passei no primeiro trimestre. Curta esse vídeo se tu gostou, se te ajudou de alguma forma, compartilha com alguma grávida que tu conhece, que acha que esse vídeo vai ajudar de alguma maneira, e se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito ou inscrita e quer ver cenas dos próximos capítulos. Um beijo e até a próxima. Tchau!